Boa noite, gente. A paz do Senhor. Não tem como não se emocionar após um testemunho desse, né? Das grandezas do nosso Deus. Mas vamos dar início ao nosso fórum a respeito de depressão e suicídio, do reflexo desse mês, que alguns dizem que é a doença, o mal do século, o mal do nosso século. E a gente acredita, né, que tem um maior conhecimento sobre o assunto, mas na realidade ainda há muita desinformação, muitas concepções equivocadas. Por vezes a pessoa está passando por algum processo depressivo, a gente acha que é coisa da idade, é coisa de adolescente, que é meio melancólico, é mimimi, isso é frescura, daqui a pouco passa. Mas a gente tem que começar a atentar para os sinais. E eu gostaria de iniciar dizendo uma frase de Augusto Cury. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. A gente ouviu um testemunho aqui agora da grandeza e do poder de Deus, e a gente crê que o nosso Senhor, Ele tem sim o poder de curar, que o nosso Senhor, Ele tem sim o poder de transformar todas as situações. Mas a gente também crê que o nosso Deus, Ele nos deu inteligência e capacidade para que possamos cuidar uns dos outros. E, sendo assim, eu vou chamar os nossos convidados especialistas sobre o assunto para a gente debater um pouco, conversar um pouco nessa noite sobre o assunto depressão e suicídio. Queria chamar a doutora Vincenza, nossa psicóloga, que vai estar aqui com a gente, cooperando, colaborando. Queria também chamar a doutora Elaine, também psicóloga. O doutor Johnny Anders, também psicólogo. E o nosso pastor Jorge Ricardo. Pode vir. Como a gente já disse, a gente escuta tanta coisa na televisão. Hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme, porque tudo que você tem dúvida, a gente vai lá e fala o quê? Vou dar um Google. Dá um Google e aparecem várias respostas ali. Então a gente acha que a gente é expert, que a gente sabe a respeito de quase todos os assuntos, né? E é tanta informação que a gente talvez não processe direito. Então, vamos tirar algumas dúvidas a respeito do tema. E eu queria começar perguntando para a doutora Elaine. Define para a gente, por gentileza, afinal, o que é a depressão? Como é? Como acontece? O que é? Boa noite a todos. Bom, a depressão, ela é algo que vem afetando esse século, né? Como já foi dito aqui, não é algo para ser ignorado. É algo que a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que é algo que é uma tristeza apenas, é algo que as pessoas é frescura, e a gente precisa realmente ver com um olhar diferente para que possa alcançar, né, um objetivo cultural, né, algo cultural, para que a gente possa diferenciar essas questões. Tem alguma forma de nós, leigos, tem alguma maneira de nós, leigos, conseguirmos diferenciar, ainda que superficialmente, uma depressão, um estágio de depressão e a simples tristeza, um momento ruim da pessoa? Tem como? Sim, porque a tristeza, todos nós ficamos tristes, né? Nós temos momentos de tristeza
isso é normal, faz parte do cotidiano do ser humano. Ele ter momentos tristes é até importante, né? Porque nós não podemos, em todo momento, né, estar alegres, porque diante de algumas situações, né, mediante a morte, por exemplo, você vai ficar triste. É preciso você ter, né, essa compaixão, ter essa empatia e você se colocar no momento de tristeza de alguém. Agora, quando você está no momento depressivo, é uma tristeza profunda, é algo que não é mensurável, né? A pessoa não tem a capacidade de alcançar esse nível de tristeza. É algo que move no seu cotidiano, né? Quando você não consegue mais agir, fazer aquelas mesmas coisas que você fazia, quando ela começa a mexer no seu dia a dia, né? Coisas que você costumava fazer e você não faz mais. Então, é algo que vai além de apenas uma tristeza. É algo mais profundo. Doutora Vincesa, o que pode vir a causar uma depressão? Os fatores genéticos, eles são preponderantes, fatores sociais, externos, a condição social por exemplo, na nossa sociedade, que vivemos em um período de crise, que estamos começando a querer desafogar. Isso pode ocasionar depressão? Questão de exposição em internet? Pergunta grande, né? Boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui. Essa pergunta é muito grande, a gente vai ter que dividir ela um pouquinho. Primeiro, o que é saúde, né? Saúde é ausência de doença, mas também é o bem-estar físico, mental e social. Ou seja, nós somos um sujeito em relação com o outro. E essa relação, ela provoca mudanças. E assim como a gente pode mudar o ambiente em que a gente está, nós também somos afetados por essa mudança. É um processo dinâmico. E essa questão da relação, a gente só se vive em relacionamento contínuo. Espera aí, mais o quê? Então, independente de fatores sociais, se é pobre, se é rico, a depressão, ela está aí para todos. A tristeza, a alegria, ela está aí para todos. Porém, a gente vive dentro de uma cultura, a vida, a gente não sabe, não está preparado para o não. Ninguém gosta de receber um não. O não dói, o não limita, né? O não faz a gente se sentir impotente. A gente não tem maturidade para receber um não. E, às vezes, esse não receber o não, ou o porquê desse não, né? A vida diz muitos nãos, né? Mas é com os nãos que a gente cresce, que a gente amplia o olhar, que a gente consegue sentir tristeza, né? Sentir tristeza, às vezes a gente cresce com ela, amadurece emocionalmente com a tristeza. Então, independente, não sei se eu vou estar respondendo essa pergunta tão grande, mas a depressão, ela está aí para todos, independente de fatores sociais, né? Independente a questão genética, ela te perguntou também é favorável. Se não é que não é também um princípio determinista, não. Estou querendo falar isso, não, tá? Mas famílias, às vezes, que têm condições depressivas, fazem uso de imunodepressivos, aquela casa onde só gera, né, o pai, a mãe, aquela escuridão entre a criança que convive em um ambiente assim, ela tem uma possibilidade, sim, de vir a desenvolver aquela condição de tristeza, de depressão, talvez, né? A gente também não pode nominar tudo. Mas não é fator genético isso. Isso é uma... Ambiental. Ambiental. Pode ser ambiental. Não existe um fator genético para
isso é genético, a minha família toda tem depressão. Mas tem uma tendência. As emoções que se aprendeu, a estrutura emocional daquela família, ela é comportamental. É, né? Comportamental, é isso aí. A estrutura que se criou dentro daquela família e que se passa de geração em geração acaba facilitando esse estado depressivo, não é isso? Possibilidade. Desenvolvendo uma possibilidade, né? É uma hipótese, uma leitura que você pode vir para ampliar até um parecer ou aquela condição. Doutora, tem alguma faixa etária que esteja mais propensa a sofrer de depressão ou é indiferente? Olha, eu desconheço. Eu vou contar aqui rapidamente a minha experiência. Eu sou técnica do Conselho Tutelar, aqui de Belford Roxo, sou servidora de Belford Roxo, e me assusta muito, é uma questão preocupante, me preocupa, é muito bom espaços assim, porque e até o suicídio, né, ele está sendo muito alarmante no meio de jovens. E os jovens, hoje, eu não sei se é a tecnologia, eu acredito até que grande parte, esse isolamento, essa ciência toda à disposição, os jovens, eles pensam que conhecimento é fast food, está tudo na internet, mas é necessário filtrar, é necessário construir um conceito acerca daquilo que se toma conhecimento. Tudo é um grande processo, né? E os jovens, hoje, está assim, alarmante a condição assim, que desenvolve situação de depressão. Homens também têm muito, assim, me preocupa muito a condição do masculino, porque os homens são muito calados, os homens não manifestam muito as suas emoções, nem se reservam, porque é o homem forte, é o dono, né, é o provedor. E essa faixa, os homens, eles também sofrem calados e também são alvos bastante acentuados de depressão. Doutor Johnny, quais os que a gente poderia citar como os principais sintomas de depressão? Algo que a gente, ao ver alguém com aqueles sintomas, já pode acender aquela lanterninha na nossa mente: epa, pode ser depressão, essa pessoa precisa realmente de ajuda. Tá ruim? Boa noite a todos, graça e paz. Primeiro quero agradecer ao pastor Jorge e ao Estael por esse convite, né? Viria como ouvinte, ele já me agarrou, me colocou aqui, e parabenizar pela iniciativa de trazer um tema tão importante desse para dentro da igreja, porque muito se tem que a igreja é lugar de libertação, que o que acontece, isso é demônio. Muitas pessoas têm a mente ainda travada dentro da religião em relação a isso. Isso é demônio, expulsa. Não, problema mental existe, saúde mental, problema mental, problemas psicológicos existe, precisa ser tratado cada área na sua área, espiritual, saúde. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental, né, da área de Aaron Beck, e eu quero linkar a depressão com a desesperança, que é um fator principal em relação a esse sintoma do suicídio. Tudo começa com a desesperança. Muito se fala em depressão, mas nem todo suicídio é depressivo. Às vezes começou com uma desesperança, e como você perguntou, algo que seja um sintoma. A desesperança é muito importante a gente atentar para isso. Não consigo nada, não posso nada, eu sou um perdedor, não vale a pena viver, não passei no concurso, não consegui o emprego, e a pessoa perde a esperança, começa a perder a esperança profissional. Os nãos que a doutora Vicência falou, né? Os não objetivos, os né? não de alguém dizendo alcançados. Não, mas a vida dizendo Sim. Não, ou situações dizendo não. Sim, perfeito. Então a desesperança, Aaron Beck defende muito isso, que o fator principal é desesperança. Nós tivemos um caso aí, aproximadamente 2 anos, de um rapaz empresário na Barra, que matou a mulher, os 2 filhos, depois se matou. Por quê? Porque uma das suas empresas quebrou. Ele não faliu definitivamente, uma das suas empresas quebrou e ele perdeu a esperança. Eu agora não vou ter mais o mesmo nível, a mesma condição financeira,
o mesmo estado e ele não estava depressivo. Então, nem sempre a depressão é o fator desencadeante para o suicídio. Então, a gente tem que estar atento aos pequenos sinais, principalmente da desesperança. Direcionado agora ao pastor JR, a respeito de depressão no meio eclesiástico. Como o Dr. Johnny falou, que muito foi ensinado ao longo dos anos a respeito de depressão, ou de pessoas que vinham tentar, ou que realmente conseguiam cometer o suicídio, sobre isso sendo, ou demonizando, ou colocando como falta de Deus. Como o senhor costuma ensinar para a sua congregação a respeito da situação de suicídio, de depressão? Como o senhor orienta os seus membros, as suas ovelhas e as pessoas ao seu redor, de maneira geral? Eu pertenço a um grupo, tem vários, mas tem um grupo de pastores que entre nós, né, sempre a postagem de pastores conhecidos, famosos, outros não, que cometeram suicídio. E isso no meio dos pastores está alarmando muito. Esse ano, vários pastores, obreiros, se mataram. Teve uma aqui no Negrão de Lima, não foi? Uma missionária, se não me engano. Então, nós tivemos lá do Espírito Santo esse ano. E aí outros, essa semana aí botaram um outro lá. Desculpe interromper. Essa situação de suicídio de pastores, como o senhor já tem algum tempo em ministério, ela já era comum antes, ou a gente começou a ter mais conhecimento agora, de acordo com a disseminação da comunicação, internet? O senhor tem alguma noção a respeito disso? O Bauman disse que a gente vive num mundo líquido, né? É um mundo líquido, tudo passa pelas suas mãos. O setor produtivo, industrial, te exige cada vez mais. Vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. O pensamento, então, é produção. O capitalismo te pede para produzir. Você tem que produzir, você tem que crescer. A gente pega esse pensamento que é do nosso século e quer trazer para dentro da igreja. Pastor, quer produzir, quer produzir, quer produzir. Quando ele não consegue, principalmente quando ele é uma pessoa centralizadora, é o que eu tenho observado. Os meus amigos que caíram no engano da centralização, tudo é ele, tudo é por ele, para ele, como se fosse o Deus. A igreja, como um corpo em si, não tem condições de se desenvolver, ou ele mesmo delegar algumas coisas para os outros. Isso aí é o síndrome de burnout, né? Ele fica sobrecarregado, mas eu penso que de alguma forma é um erro, desconhecimento, falta de informação que existe no meio evangélico dos pastores. Eles se sentem como se tudo tivesse que acontecer por ele, o chefe. Eu estou falando nessa síndrome, mas isso não é enfermeiros, médicos, advogados, pessoas que trabalham sob pressão, de alguma forma. Para mim é isso aí, é uma centralização, é eu querer resolver tudo, é um estresse pela atividade. Eu acho que é isso, né? Pode falar. Em cima do que o senhor acabou de dizer, que ela também fez a pergunta, é justamente dizer assim, por que os pastores, né, andou cometendo tantos suicídios, e assim, como ela falou acerca dos sintomas, e onde estavam as pessoas que não conseguiram enxergar, né? Porque muitas das vezes, como o Johnny trouxe, sobre a desesperança, essa pressão em que os líderes espirituais possuem de estar fazendo o melhor, de ter que fazer o melhor, e aí ver tudo se escorrendo, né, entre as mãos, e aí as pessoas não conseguem enxergar, porque necessariamente não tem o sintoma em si. Né? E os sintomas também podem ser diversos. Não é só tristeza, a pessoa pode não demonstrar tristeza nenhuma. A pessoa pode estar alegre, ela pode ser uma pessoa extrovertida,
mas está sofrendo com depressão. Então não seria exatamente o trabalho eclesiástico, Não, seria a maneira isso- como o líder lidar com isso. E outra, a maioria de nós dentro do ministério eclesiástico não dividimos nossas cargas. Perguntei uma vez a um certo pastor, eu falei assim: quem são os seus melhores amigos? São os seus obreiros ou outros obreiros fora da igreja? Ah, não, são os daqui. Mentira, eu sabia que era mentira. Mentira, ele não tem amigos na igreja. Você sabe o que é você ter fraqueza, você ter medo de não conseguir, e você não ter amigos no teu grupo de obreiros, que você possa dividir as cargas emocionais, que você possa falar: estou com medo de não conseguir, eu não sei o que fazer em determinada situação. Então os pastores pastoreiam, mas não são pastoreados. Não divide esse pastoreio, a carga fica só com ele. Ele não tem um grupo de afinidade, ele não tem ninguém que possa falar assim: pequei, errei, me sinto impotente. Ele acumula isso tudo só para ele, e eu não vejo uma outra forma senão adoecer. Essa carga, eu sou pastor também, eu chegava: você vai atuar como pastor e como psicólogo, então eu vou falar como pastor agora. Essa carga, ela é muito negativa, e nos foi posto um jugo de que líder não chora, líder não demonstra fraqueza, um pastor não pode chorar, um pastor não pode dizer que está mal, um pastor não pode faltar um culto: não fui no culto que estava com problema. Isso vem uma sobrecarga. Não pode dizer não sei. Não pode dizer não sei, pastor tem que saber tudo. E isso durante muito tempo foi colocado um jugo sobre os ministérios, sobre o ministério em relação a isso. Então por isso que muitos pastores foram absorvendo isso e não foram se adaptando. Eu sempre procurei me adaptar, passei isso para a igreja, e quando houve essa sequência de morte em 2018 foi um índice muito alto de pastores que se suicidaram. E a pergunta foi: aonde estavam os obreiros dessa igreja? Aonde estavam os membros dessa igreja que não perceberam que o seu pastor estava doente? Justamente por essa situação da gente não poder demonstrar. Não, se eu mostrar que eu estou com um problema, o pastor está em pecado, o pastor está mal, está em pecado. E isso vai sobrecarregando. E onde é que vem essa sobrecarga? Onde é que vem o suicídio, vem a série de problemas? Porque por mostrar esse posicionamento, nós precisamos mostrar, e a igreja precisa entender que o pastor, antes de ser pastor, é homem, não é super-homem, é homem, é mulher, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dores, que chora, que sente dor, que sente o fardo, e a igreja precisa entender isso, porque senão vem toda essa sobrecarga, e onde é que a gente vai descarregar? Às vezes, tudo que o pastor precisa é de um abraço. E às vezes acho que tem a imposição, né, já da sociedade em cima do homem, porque o homem não chora, né? Acho que para as pastoras às vezes é mais fácil, porque a mulher já fala muito mesmo, já tem aquela coisa de que mulher fala pra caramba. Eu tô com uma dúvida agora. Só acrescentar também uma questão, você colocou isso: somos pessoas naturais antes de ter qualquer título, ou ser qualquer médico adoece, médico morre, psicólogo surta, né? E pastores, e às vezes a não demonstração da sua condição emocional pode sugerir fraqueza. E por que fraqueza? É porque eu vou falar uma coisa do sistema igreja, do sistema. Ah, porque está fraco na fé? Que fé? Ah, porque está orando pouco? O julgamento, sabe? As opiniões que eu falo, absurdas. Então, ninguém, somos pessoas naturais, enquanto pessoas naturais, passíveis de qualquer tipo de emoção que envolve uma pessoa, né? Não é a questão de orar mais ou orar menos, fé de mais ou fé de menos. E isso circunda muito a questão do coletivo, as pessoas. A gente precisa aprender a não julgar, né? A não dar opinião sem saber o fato, o ocorrido. Então, assim, e os pastores, né, tem essa questão do título,
né? E como afastado de. E o que você colocou aí, cadê os seus amigos mais próximos? Então, é uma questão que eu acredito, é um paradigma que está se quebrando, isso está mudando, e isso também é muito bom. Eu quero fazer uma pergunta agora. Essa questão relacional, que é muito mal resolvida entre os líderes ministeriais, pastores, isso pode ser transferido também para as relações familiares? Pressão sobre o pai, pressão sobre a mãe. Isso pode acontecer? Sim. Me ajudei. Sim, em todo momento que há uma liderança, exige-se muito da liderança, seja ele chefe de família, chefe de empresa. E aí essa cobrança, essa pressão, se não houver uma adaptação, tanto líder funcionário, líder esposa, enfim, se não houver uma adaptação conjugal ou empresarial, e a gente absorver toda essa carga, sem demonstrar, como a doutora ali disse, sem demonstrar, sem se expor, sem falar, está difícil, vamos trabalhar esse momento, vamos conversar sobre o assunto. Essa pressão acontece em todas as áreas, sentimental, familiar, desde que se veja o outro como líder e haja uma cobrança. E se eu não souber lidar com essa cobrança, isso vai gerar transtorno, vai gerar maus sobre o indivíduo. A gente falou aqui a respeito de um dos sintomas, como a tristeza profunda, a doutora Elaine falou, é aquela tristeza que não é aquela tristeza superficial, normal, entre aspas, da vida, de algum acontecimento ruim, mas aquela tristeza profunda. E eu gostaria de saber, ao identificarmos isso e outros sintomas, a gente, ao buscar ajuda para uma pessoa, ou talvez para nós mesmos, a gente procura diretamente um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social para ajudar a nossa família, nos encaminhar para a direção correta. Como a gente faz, doutora Elaine? Ao identificarmos um problema. Nesse sentido. A pessoa mesmo? A pessoa mesmo ou alguém que queira auxiliar, ajudar. Porque às vezes a gente... Sim. Isso. A quem buscar ajuda? É muito importante, né? Tanto a pessoa, quando ela sente que ela precisa procurar uma ajuda de alguém, né, competente, até mesmo de um familiar mais próximo. Isso é muito importante, né, você ter esse auxílio de alguém que você confie verdadeiramente, né? Porque existem pessoas que, às vezes, em vez de ajudar, ainda atrapalha, porque não vão validar. Então, assim, é muito importante também a pessoa que vai ajudar ter o cuidado da forma que ela se posiciona diante de alguém, que é como a gente sempre escuta, que é a frescura. Então, você validar o sofrimento do outro é algo muito importante. Primeiro, fazer aquele acolhimento, para que a pessoa se sinta segura, né, para que ela não se veja como doente, né, mas que é algo que ela pode buscar uma ajuda. E aí sim direcionar para os locais apropriados, para que ela possa estar buscando, seja de um psicólogo, de um psiquiatra. Tem 188. É 188, 188. CVV, Centro de Valorização da Vida. Os CAPs. Sim, nós estamos lançando agora, no mês de outubro, uma cartilha sobre o suicídio, direcionada para psicólogos, para profissionais, psicólogos e psiquiatras. E ali nós temos ali mais ou menos uns 30 redes de apoio, os hospitais que devem ser procurados, né, as clínicas conveniadas que tratam as emergências, que falam sobre, que tem psicólogo, que tem psiquiatra de plantão. Eu tive pesquisando, na verdade, não sou especialista que nem vocês, mas existem depressões, depressão não tem cura, mas existem depressões que ela ocorre de outras situações, tipo uma tireoide pode causar alguma depressão endógena, se não me engano, uma diabetes alta pode causar depressão, né? Uma vez resolvendo esses casos, eu vi muitos casos assim, uma vez resolvendo isso, regulando essa taxa hormonal, nível hormonal, a depressão. Posso? Pode. Deve. Bom, existem questões fisiológicas que interferem diretamente na condição do humor,
na condição de aquela pessoa ela se encontra, né? Então existe essa questão. A tireoide, por exemplo, ela é responsável pelo funcionamento de hormônios, da liberação de hormônios, né, de ativação no cérebro. Existe aí a serotonina, a serotonina, que é o da alegria, a adrenalina, né, do movimento. E, assim, aí nisso eu vou citar um exemplo aqui rápido, dentro da minha família. Ela estava passando pelo período climatério, aí mulheres, fiquem bem ligadas, e ela também teve alguns fatores pessoais, mas muito poucos. E ela é uma natureza alegre, de aglutinar pessoas, e, de repente, começou a sentir tristeza, a chorar por qualquer coisa. Ela taquicardíaco, e ela sempre teve uma saúde muito legal. E ela foi a um cardiologista, e o cardiologista passou uma bateria de exames e coisa e tal, e ela estava normal, estava bem, mas ela continuou com aquela tristeza, vontade de chorar, taquicardia, não estava dormindo de noite, e aí as relações começam também a pipocar, né? E, então, o que aconteceu? Ela foi na ginecologista, que a acompanha há muito tempo, e fez mais baterias de exames de sangue, exames bastante minuciosos. E o que foi lido nesses exames? Que ela estava com um hormônio, eu esqueci o nome, depois eu vou olhar aqui no celular, mas até um nome muito complicado. Os hormônios têm nomes terríveis. E aí, esse hormônio era o causador da melancolia e do que estava fazendo ela entristecer. E ela colocou uma nota e tudo na rede social dela para alertar as pessoas com relação a isso. Então, assim, nem tudo é a alma, né? A alma é a sede das emoções, mas existem fatores fisiológicos. Ela estava o quê? Passando por um período de climatério precoce. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente tem que ficar, que nem ela colocou aqui, buscar uma orientação, buscar com uma pessoa que vai saber ouvir, acolher e não é dar um palpite, mas dar um conselho e fazer uma orientação direcionada. No período da menopausa, é muito comum as mulheres terem oscilações hormonais terríveis e que podem trazer esse tipo de angústia, melancolia, nostalgia, tristeza. Certo, né? E isso acontece também muito na adolescência, por conta do período. A adolescência é um período de muitas mudanças, mudanças fisiológicas gritantes e bruscas. E aí, por isso que o adolescente é muito comum, de manhã ele está triste, nostálgico, à tarde ele está mais ou menos, e à noite ele está super eufórico. E a mãe não entende nada. Entendeu? Por conta dessa questão, dessa ebulição hormonal que ocorre no organismo do adolescente, que é um organismo que está em uma mudança intensa, né? Tá bom? Doutora Elaine, identificada pelo profissional de saúde adequado a depressão que não seja causada por algum fator hormonal, fator de doença no corpo, como, de maneira geral, é o tratamento? Estou perguntando porque eu ouvi uma mensagem do pastor Ed Renekiewicz, onde ele comentou que ele sofre de depressão e que ele, depois de alguns tratamentos e tal, ele precisa tomar remédios para a vida toda. Ele disse que ele não pode parar mais de tomar remédio. Todo caso é assim? Todo caso é medicamento? Tem algum outro tipo de tratamento? Não, nem todo caso é medicamentoso, né? Vai depender do nível dessa depressão. Existem vários graus, né? Leve, médio, moderado. Porém, precisa, sim, ter um acompanhamento, fazer um plano de segurança. E o mais importante como eu já havia dito antes, a validação desse sofrimento. Porque quando você valida e você procura entender o sofrimento do outro, ele também começa a enxergar, né? Porque como tem um versículo na Bíblia, o pastor vai poder dizer melhor, é que os nossos olhos, né, é a lente da alma, fala alguma coisa assim. É a janela, né?
Isso aí. Como é que é, irmã? Se seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Isso. Então, quando você começa a ter um olhar negativo, então trazer com que as pessoas elas enxerguem de uma forma positiva as coisas, então aí começa a ter, quando tem esse acompanhamento, né, da gente ajudar a encaminhar, a pessoa começar a enxergar de uma forma positiva as coisas, aí as coisas começam a fluir melhor. Nós tivemos um estudo onde o Dr. Albert Friesen, ele passou uma questão muito importante. Ele falou, olha, em aconselhamento, se você não conseguir entrar na alma da pessoa, por exemplo, um pai que tem uma filha com qualquer problema que seja, emocional, que seja depressão, se ela tem pensamentos de suicídio, qualquer coisa. Eu tenho na família pessoas adolescentes que se cortou muitas vezes com gilete, o pulso. Então, se a pessoa, ao se relacionar, se cortou, se vier com aquela historinha de isso aí é palhaçada, isso aí é frescura, isso aí é não sei o que lá, não entra na alma dessa pessoa. Mas se você der a devida importância, você está sofrendo. Você está sofrendo, minha filha. Eu vejo que você está sofrendo. Você está dando importância ao que ela está sentindo. Valorização. Você não está julgando. Você está sofrendo. Eu vejo que você está sofrendo, minha filha. O que é que nós, como teus pais, podemos fazer? Eu acho que nem é a maneira correta, mas existem outras maneiras. Todas as nossas relações são relações emotivas, emocionais, é na alma. Não tente pegar o intelecto, um julgamento, como a doutora disse, pecado. Dentro da igreja, eu fiquei assustado, eu não sei se é real, mas me disseram que pessoas que têm problemas dentro da igreja, até a internação grave, é o quê? Pode falar. Ao tempo, eu estou falando. Tá certo. Então, muitos deles se dizem evangélicos. É um problema muito sério, não sabem lidar com isso. Tudo é questão espiritual. Cortei. Pastor Johnny vai fazer sua consideração. Eu quero disso, antes de eu abrir ao público para ver se eles querem perguntar, tirar as dúvidas com vocês, faça sua consideração e depois responda, por gentileza, se esse tipo de depressão que a gente está falando agora, que não é causado por nenhuma disfunção do corpo, tem cura, ou se é realmente tratamento a vida toda. Eu quero pontuar em cima do que a doutora Dani falou, acerca do medicamento. O psicólogo não medica ninguém. Quem medica é o psiquiatra. Então, só quem pode determinar o término do uso do medicamento é só o psiquiatra. É um trabalho paralelo, psiquiatra e psicólogo. Na área terapêutica, o senhor vai atuar terapeuticamente e o psiquiatra entra com a medicação. Então, assim, vai haver um trabalho conjunto, troca de relatórios, e ali havendo a possibilidade de haver alta da parte do medicamento, e a gente vai avaliar se há uma possibilidade de haver alta também na parte da terapia. Aí os dois vão trocar informações, né, trabalho interdisciplinar, e aí vai dar de acordo com o laudo de cada um que vai conduzir ali, se vai ter liberação do remédio ou não. Sobre a depressão e sobre a cura, essa coisa fisiológica, comportamental, né, a depressão ela é muito presente no nosso dia de hoje, e o pastor Jorge Ricardo pontuou acerca do capitalismo. Né? Há uma cobrança, né, de ter, de possuir, né, eu quero ter. A sociedade hoje é muito capitalista, né, o melhor iPhone, o melhor carro, a melhor casa, e quando eu não alcanço o meu objetivo, não estou dentro de um padrão que o mundo nos impõe, né, causa a desesperança e a possível depressão. E Maslow vai dizer sobre as pirâmides da necessidade, que o indivíduo está sempre em busca da sua necessidade. São 5 subdivisões, né? Sexo, sede, fome a primeira, segurança e por aí vai. Então a gente está sempre buscando as nossas realizações, mas sempre que a gente realiza uma, a gente vai buscar outra. Então, um indivíduo que não tem uma boa preparação, uma boa instrução, ele pode entrar em depressão e talvez não sair. Nós não falamos em cura, a psicologia não trata cura dentro da psicologia, fala de tratamento. Não se sabe nem a causa. O equilíbrio, na verdade. Né?
Então a gente não fala em cura, em sim tratamento e equilíbrio da depressão. São abertas as perguntas, os irmãos que tiverem dúvidas. Tá bom, então eu faço a primeira pergunta, aproveitando. Eu vendo uma música, uma ministração do Tiago Arraes, ele tem a música chamada Deserto. E aí no refrão dela ele fala assim, eu sei que é possível vivermos sozinhos, cercados de gente e conhecidos, perdidos nas nossas rotinas, sem nunca sabermos qual é o destino. E aí a minha pergunta fica, quando a gente se sente sozinho, no meio de tantas pessoas, quem está ao nosso redor, as pessoas que estão percebendo que a pessoa está se sentindo só, como ela pode se aproximar e mostrar para aquele que se sente só que ele não está sozinho? Como ela pode ajudar a chegar para que essa pessoa deixe que esse sentimento de solidão se afaste dela e que aproxime-se dela, na realidade, as pessoas que estão ali, já tentando ajudar mesmo? Sintetiza, qual é a pergunta? Eu entendi. Como se aproximar dessas pessoas e mostrar que ela não está sozinha? Sim, primeiro fator importante aí é a atenção, ou seja, vivemos numa era tecnológica, né? E a gente vê muitos memes aí no Facebook das pessoas andando assim, ó, né? Focado no telefone, e às vezes seu filho está morrendo do seu lado, seu esposo, sua esposa, nós não estamos atentando para o que está acontecendo dentro da nossa casa, então a gente tem que estar atento, né? Muito se fala aí Setembro Amarelo, se fala sobre depressão, suicídio. Tá, a gente conhece na teoria, de ouvir falar, mas e na prática? E estar atento para isso. Então a gente tem que começar a ter atenção, porque isso é muito presente, é muito real, é muito recorrente, está direto acontecendo, então a gente tem que começar a atentar dentro da nossa casa. E quando a gente começar a identificar, foi dito aqui várias vezes sobre validação, é validar, eu entendo que você está sofrendo, eu estou percebendo que você está com dor, que você anda chorosa, que você anda chorando, e validar esse momento, isso é muito importante. Depressão não é frescura, depressão é doença, está matando muito, e às vezes não é nem por falta de informação, porque informação nós temos, é falta de validação. Eu entendo, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te apoiar, eu estou contigo, isso é muito importante. Próxima. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria perguntar para a psicóloga Vicenza, eu vou tentar formular a pergunta para ficar entendível para todo mundo. No meu curso nós fizemos um trabalho de saúde coletiva, e o nosso grupo ficou responsável pela síndrome de Bornau, né, o pastor Jorge citou, e a minha dúvida por exemplo, pelo que eu entendi, a depressão, ela é um sentimento profundo de tristeza, correto? E assim, uma pessoa com a mente desocupada, vamos dizer assim, com a mente vazia, ela tem mais risco de ter uma depressão do que uma pessoa que tem uma carga de trabalho muito excessiva, né, como o pastor Jorge falou, que a síndrome de Bornau é consequência do desgaste físico, do trabalho, estresse, aquela coisa toda. Então, uma pessoa que é exposta a trabalhos excessivos, ela tem a mesma probabilidade de uma pessoa que tem a mente, vamos botar assim, entre aspas, desocupada, a ter depressão ou não? Ajuda os universitários. Olha só, depende se é questão do ativismo, vou usar a palavra aqui. Se a pessoa faz aquilo que ama, que gosta, pode trabalhar direto e não vai se cansar, ela vai souber administrar aquilo que ela está executando. Porque com sono, cansado, vai fazer errado. Agora, depende também da pessoa também ociosa. Da pessoa ociosa, porque tem o ócio baiano, né, que é o ócio criativo. O ócio com arte. Tem pessoas que têm o ócio com arte. Tem pessoas que não gostam de fazer nada, gostam de ficar na preguiça mesmo. A preguiça não é de Deus, né, gente? Mas, então, assim, se uma pessoa provoca angústia, se ela provoca uma angústia porque ela não está desocupada, a orientação é que ela se ocupe com produtividade, com prazer, né, com alguma coisa que ela goste, porque aí minha mãe falava, mente vazia é oficina do diabo. E é verdade.
A gente precisa ser útil. Todo mundo tem uma utilidade. Todo mundo gosta de fazer, de ser reconhecido em alguma coisa, né? Num relacionamento, uma amiga, e ela estava passando por um processo de depressão. Eu já tinha visto isso há um bom tempo atrás, e aquilo foi, né, que nem ganhando um nível, e aí ela foi sentindo mesmo de fato, e eu falei para ela, produza. Ela já tem uma pensão, coisa e tal, então acho que supostamente não precisa. Às vezes a gente tem que produzir não para ganhar dinheiro, mas tem que produzir para se sentir útil. E ela não era desocupada, ela desenvolvia um trabalho, aquela coisa toda, até na igreja, coisa e tal, mas era uma questão pessoal. A igreja é o coletivo, né? Mas eu costumo falar, toda fachada tem uma interioridade. O pastor tem a sua interioridade, cada um de nós temos uma interioridade. Vai depender, né, que nem falou, vamos dar acolhida. Se essa pessoa está sendo, não está ocupada, mas quer se ocupar e está provocando, essa falta de ocupação está provocando uma angústia, uma tristeza, aí ela poder, né, buscar o que ela pode fazer, o que está mais próxima de fazer para poder ficar ocupada de uma forma saudável. Deixa eu pontuar aqui algo. É interessante falar sobre essa síndrome, porque quando nós falamos sobre ela, e em relação a se ocupar, e justamente ele adoece por estar muito ocupado, né? Mas depende justamente da ocupação, porque às vezes a pessoa até se ocupa demais porque ama o que faz, né? E quer a perfeição. Mas existem também algumas ocupações que é estatisticamente comprovado para a melhoria da depressão, que é o exercício físico, é você estar buscando, estar sendo útil, né, em várias áreas, não somente a ocupação em relação ao trabalho, porque você realmente fazer o que você gosta também é muito importante, Resumindo, depressão não escolhe classe social, cor, ocupado, desocupado. Né? Depressão chega para arrasar, para destruir. Boa noite. Um dia eu estava na escola e a professora falou que ela foi diagnosticada com a depressão do sorriso. E eu queria saber se ela realmente existe e como uma pessoa que tenha depressão do sorriso se comporta. Desconheço essa depressão. Nunca. Depressão do sorriso. Vou estudar isso aí. Eu acredito, porque eu conheço uma pessoa que ela tem depressão, mas ela vive sorrindo. Inclusive, é uma amiga muito próxima. Talvez possa ser isso, porque, assim, aos olhos, né, ela parece ser uma pessoa muito alegre, ela sorri o tempo todo. E é aquela coisa que tem gente que tem nervoso e tudo sorri, né? Deu um apelido para a depressão dela. Né? É mascarar a depressão. Mascarar. Seria algo parecido com o que a gente viu há pouco tempo atrás, de uma personalidade de internet, que até faz stand-up, que está sempre fazendo as pessoas sorrirem e depois foi diagnosticado com depressão. É que ela disse, né, que uma pessoa que é extrovertida, ri o tempo todo e tal, e mesmo assim tem depressão. Aí eu associei uma coisa a outra. O que a gente falou, depressão não é só um estado de tristeza. A pessoa pode estar muito alegre, não aparecer tristeza nenhuma. Dr. Wagner quer falar. Fagner. Boa noite. Tem uma frase que eu gosto muito, de um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer. Ele diz que a visão limitada de um indivíduo acaba restringindo o seu olhar sobre o mundo. São duas perguntas curtas. No meio evangélico, ou no meio religioso, como seria possível alcançar os jovens onde tudo, ou a grande maior parte das coisas, são baseadas em cunho demoníaco, tudo é fruto do demônio? E a segunda seria como seria possível, através do trabalho do psicólogo, no caso a terapia, o quão seria importante a prevenção por intermédio da terapia. Porque normalmente, quando se fala em terapia,
se julga com pessoas que têm condições financeiras e que não é a nossa realidade, e como que seria possível tratar preventivamente os jovens por meio da terapia? Essa primeira pergunta pastoral aí eu vou responder. Pode arrebentar, vai lá. Vamos lá, vamos junto. Aaron Beck vai dizer sobre a tríade cognitiva: visão de si, visão do mundo e visão do futuro. Não são as coisas que perturbam o homem, mas sim a forma que se vê as coisas, né? Schopenhauer, visão holística, viu? Visão holística. Na verdade, perder o emprego para uma pessoa é normal, para outro é um fator depressivo que vai desencadear um problema gravíssimo. Então é a visão de que cada um tem da situação em si. E sobre a questão que você perguntou, onde se demoniza tudo, o que está acontecendo aqui hoje é um evento fantástico. Mais uma vez eu quero parabenizar o pastor Jorge e a liderança da igreja. Por quê? O importante é falar, tanto do altar para a igreja, como da igreja para o altar. Os membros precisam procurar a direção da igreja e se comunicar: pastor, não estou bem. Porque tem muito isso também de posição, de cargo. Se eu falar, eu perco meu cargo. Se eu falar, eu não canto no domingo. Se eu falar, eu não vou tocar no próximo culto. O pastor vai achar que eu estou com um demônio. Então o pastor hoje está mostrando que tem uma mente aberta, colocando o altar à disposição para poder falar acerca dessa situação tão grave e dizer que nem tudo é demônio. A igreja precisa entender isso. No domingo passado, domingo retrasado, estava na EBD, estou ministrando na escola, ministrando na aula, né? E aí eu estou vendo a irmã lá assim, a irmã está passando bem, ela, desci do altar, fui lá e orei. Acabei de orar, irmãos, eu creio no poder da oração. Não deu resultado, leva para o hospital, na hora, porque eu tenho uma mente aberta e nem tudo é demônio, gente. Estava um calor doentio naquele dia, chegou lá, estava 18 por 12, 15, a pressão dela altíssima. Aí se eu fico lá expulsando, não ia sair nada, a mulher ia morrer na igreja. Então a gente precisa se conscientizar que o corpo adoece. O corpo adoece. E aí, como pastor, vamos ver Eliseu, que a Bíblia diz que estava Eliseu enfermo da enfermidade que haveria de morrer. Aí o capítulo 19 vai dizer: e morreu Eliseu. Ele morreu doente, mas o cara era crente, cara. O cara fez milagre, tirou a morte da panela, multiplicou o azeite da viúva e morreu doente. Por quê? Crente adoece. E tem muito crente que vai morrer doente, porque a doença mantém talvez o crente na igreja. E você precisa entender isso, que nem tudo é espiritual. E às vezes se frustra porque Deus não me curou, mas não era para Deus curar, era para o homem. Só uma pergunta dentro disso daí, e aí é uma pergunta um pouco teológica. Eu ia entrar na questão teológica. Porque se a depressão é uma doença, e isso já foi comprovado hoje, as pessoas que se suicidam com essa doença, aí eu fico mais para os pastores aí, elas, a gente pode afirmar, porque muitas vezes as pessoas afirmam que elas vão para o inferno porque se suicidaram, ou a doença pode impedir. Tudo bem que Deus que sabe todas as coisas, mas dentro daquilo que a gente pode perceber na Escritura, essas pessoas têm alguma possibilidade de encontrar o céu? Pastor Jorge, vai ou eu vou? Vamos lá, vamos dividir então. O Fagner, eu não sei se essa visão holística, só pegando um adendo, existem muitas, falo isso com todo respeito, carinho, amor, tá bom? A todos os pastores que são sinceros nos seus trabalhos, mas existe uma necessidade da visão ser ampliada. Essa visão, existem teologias dentro de algumas igrejas que levam mais os seus membros à loucura. Achar que o mundo é dividido somente entre o bem e o mal. Se não foi Deus, é o diabo. É aquele negócio: Adão, o que você fez? Foi a mulher que tu me deu. Culpa a Deus, não é? Então o problema foi Deus, foi a mulher que tu me deu. Mas, pergunta a mulher, o que houve? Foi o diabo. O diabo me ofereceu. Então, isso, essa dualidade, esse mundo que luta lá em cima e a gente é atingido aqui embaixo, entendeu? Isso aí deixa muita gente louco, de hospício mesmo, de hospício. Você chega nos manicômios aí, você vai fazer visita,
Ô irmão, canta aquela assim, alvo mais que a neve. Isso é de doer. Aí você vai lá, só irmão, só irmão, só irmão, só crente, só crente, só crente. Isso é um problema tremendo. Agora eu vou entrar na questão dele. Vocês concordem comigo ou não, tá bom? Vamos começar pelo físico. Alguém consegue se autocurar de um câncer? Existem formas de se... AIDS, tem cura para AIDS? Cura? Cura? Ainda não há uma confirmação de cura, a hipótese de cura. Bem, eu desconheço, mas existem doenças que estão além, para mim é até inédito, eu não sei, mas preste atenção aqui, eu não estou estimulando ninguém a nada, eu só vou falar o que eu penso como realidade, como fato, tá bom? A gente falou em julgamento aqui, uma pessoa com câncer, dependendo do câncer, não pode se autocurar. Uma doença é curada tenta se curar com remédios. Bem, existem doenças físicas e doenças emocionais, posso colocar assim? Sim. Como curar uma doença? Você sabe qual é o sintoma de uma depressão, de alguém que busca com depressão o suicídio? Ela tem poder sobre a razão dela, ela tem poder sobre as emoções dela. O suicídio, para quem está num alto grau de depressão, não é uma opção, é a única opção. Não é uma das opções. Eu posso tomar um remédio aqui. Ela é a opção. A dor que se sente na alma vai além do que ela consegue controlar. Essa pessoa comete suicídio. Vamos falar aqui de um cristão, tá bom? Sincero na sua fé. Comete suicídio. Eu posso dizer que essa pessoa morreu? Eu posso dizer que uma pessoa que tem deficiência mental, ela pode ser culpada, ela pode ser responsabilizada pelos seus atos? Ela tem deficiência mental. Como é que eu vou dizer que essa pessoa, como é que se dá o nome? Ela não tem responsabilidade sobre os seus próprios atos. Uma pessoa que tem depressão e fugiu, não se tratou, ninguém viu, papai não viu, mamãe não viu, ninguém deu essa atenção, e ela de repente chega até a consumar esse ato, que é triste, que acaba com famílias, que vai todo mundo entrar num estado depressivo também após um negócio desse. Vai haver culpa, vai haver tudo que vocês imaginam. Essa pessoa pode ser responsabilizada? Eu não sou louco de julgar se ela foi salva ou não. Não sou louco, não sou criança para julgar. Exatamente. Isso aí fica para Deus. Não compete a nós julgarmos, porque, como bem disse o pastor Jorge Ricardo, não estava no seu estado mental normal. Uma pessoa que vendo os filhos, vendo a família, tem uma família, tem ou tinha uma estrutura, os nossos olhos têm, digamos assim, e ele consegue tirar a sua própria vida, ele não está na sua razão normal. Se as doutoras quiserem discordar, isso aqui não é para todo mundo falar, eu concordo. Se quiser discordar, pode falar. Bom, eu em parte, eu acho que tudo tem que ser a partir de uma análise, sabe? Porque sempre há duas escolhas. E a depressão, ela é um processo, e aí é profundidade. A depressão, o suicídio, acontece num impasse, no limite, como tu bem colocou. E não é só um impasse de tristeza, não, são de frustrações, são angústias, são questões existenciais, são os nãos, é a não realização. Então, assim, cada caso é um caso. Aí vai lá na Bíblia que fala, né, os suicidas não herdarão o reino dos céus. E nesse caso aí, essa pergunta aí você colocou uma questão, os suicidas, não tem? Não é homicidas? Não, quem dá sim a sua vida. Os homicidas. Mas eu concordo que a gente somos mortais, somos impossíveis de julgar. Mas a questão é assim, fatalismo, né? O fatalismo. Morreu. Um fato. Agora, como, quem,
Por quê? Né? Uma frase que me chamou muita atenção aqui, a gente falou dela sem nos apressar, a percepção. Às vezes, né, o que é o ato de perceber? Perceber envolve um olhar ampliado, né, onde você consegue perceber além da vestimenta, ela colocou aqui o brilho dos olhos, a disposição, às vezes aquela alegria, a euforia demais, o isolamento demais, tudo são sinais, Então, tem questões que realmente fogem a gente de julgar, mas tem casos que aí são profissionais, são pessoas que têm uma escuta diferenciada, um olhar diferenciado também, uma acolhida, que às vezes, o que falar, às vezes não é só falar, mas só o estar perto, não precisa de muito falar. Né? Tem gente que vai no velório, não sei o que dizer, não diga nada, mas seja, tenha compaixão, que é o olhar com o coração. Né? Perceber é estar todo ali com aquela pessoa. Perceber implica em você até sentir a emoção daquela pessoa. Entendeu? Então, assim, há controvérsias. Né? Sempre há controvérsias. A questão era se é salvo ou não. Eu não tenho essa resposta. Isso aí não dá para gente eu não responder tenho. isso. Se foi salvo ou não, eu não vai ter o juízo, céu é lugar de né? surpresa, Vai ter o juízo. Cabe, então, mostre as suas mãos. Cada um. Eu vou unir duas perguntas em uma de duas pessoas diferentes. É a última? Não, ainda tem um tempinho ainda. A gente tem 5 minutos, eu acho que dá. Uma perguntou se a depressão pode desencadear outros tipos de doença, câncer, etc. E a outra perguntou se é possível a pessoa que sente que já está com depressão, se ela tem força para conseguir buscar um auxílio, um tratamento sozinha, ou ela, a maioria das vezes, precisa de alguém que ajude ela? A primeira, eu acho que é o contrário, né? A primeira depressão gera câncer. Não, acredito assim que a gente sabe que existem as doenças psicossomáticas, que de acordo com o seu estado, né, emocional, ela realmente gera reações físicas e que pode realmente provocar algumas doenças. E existe uma até bem conhecida que é a hipocondríaca, né? A pessoa que é hipocondríaca, ela é uma doença psicossomática, porque a pessoa ela sente realmente todas as questões mesmo. Ela procura um cardiologista, ela está sentindo a palpitação, ela sente que vai morrer mesmo, mas quando faz os exames não tem nada. No caso que ele falou, é que a pessoa depressiva pode gerar câncer. Não pode gerar, mas a gente acredita que ajuda bastante, porque o estado emocional de como você vê as coisas, que você é negativa, te leva, né, te aprofunda realmente. O progresso da doença, se você estiver positivo, ele realmente vai... Só para ratificar, existe aí uma corrente, né, que fala da psicossomática, que é um soma, vê o indivíduo como um soma. E aí fala também que toda doença, antes de chegar no corpo físico, ela passa pela alma. E aí isso é uma leitura, tá, gente? Isso não é fato, não. Mas é uma leitura. Eu particularmente, eu gosto, eu sou simpatizante desse tipo de leitura. Então, um artigo fala que as células cancerígenas, elas são ácidas. E há muita tristeza, angústia, o arrependimento, questões dessa conotação que não são elucidadas, não conseguem ser resolvidas, elaboradas. Culpa. Né? Também não conseguem ser elaboradas, elas vão oprimindo essas células, elas vão se tornando ácidas e elas vão morrendo e vão se alimentando, né, de outras mais próximas. Isso é
não sei como eu digo, mas é uma leitura que fala, a psicossomática coloca isso, de algumas questões emocionais. A homeopatia, ela trata também com esse princípio. Quem já fez tratamento homeopático aqui? Quem já fez? Ninguém? Eu já fiz. Ela trabalha com esse princípio de semelhante, né? Um semelhante tratando o outro semelhante, e a questão do como eu me sinto em relação a isso, os seus sentimentos, por que você está sentindo isso? Então, a homeopatia, ela também traz alguma questão tem um olhar, até alguns médicos já estão, não sei se vocês estão percebendo isso, tem médico encaminhando para psicólogo, uma coisa que há 10 anos atrás era impossível. Os médicos medicalizavam, e ponto. Tem médicos agora que gastrite, úlceras, né, algumas questões, eles medicalizam, e eles, quando olham para o cliente, ele passa para o psicólogo. Às vezes, eu tenho recebido pessoas com encaminhamento de médico que não é psiquiatra, né, por conta disso, de uma nova leitura. Também não é só aquilo, né? A gente quer sempre uma resposta, né? Mas não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. O filósofo, né? Mens sana in corpus sana. Minha última paciente agora, a paciente que eu estou atendendo, ela começou com uma depressão. O primeiro quadro dela foi depressão, após uma separação, uma traição e uma separação. Logo teve a separação, logo após ele relatar que tinha traído ela. E aí ela estava prestes a se mudar para a casa própria, que estavam construindo desde que se casaram, moravam na casa da mãe. E quando houve a separação, ela entrou num estado de depressão profunda, que, consequentemente, desencadeou um transtorno de ansiedade e um transtorno de pânico. Ela já não saía mais do quarto, não ia mais na rua, não fazia mais nada. Começou com a depressão, se sentindo mal por causa da separação, por não se mudar para a casa que ela tanto sonhou, e aí começou a gerar uma ansiedade que desencadeou para um transtorno de pânico. Então, assim, a depressão leva a outros tipos de transtorno, sim. Vamos para a última pergunta. Infelizmente, a gente sabe que tem outras, pelo horário, a gente não vai conseguir ouvir as dúvidas de todos e sanar as dúvidas de todos. Mas esperamos também ansiosamente que outros momentos desse venham, para que quem não teve a oportunidade de tirar sua dúvida, de esclarecer, em outro momento também possa fazê-la. A última pergunta, por gentileza. Então, boa noite. Eu sou da área de educação e eu queria, assim, ultimamente, no ambiente que eu trabalho, muitos profissionais da educação têm tido alguns problemas em relação a crises de ansiedade, a depressão, falta de estimulação ao trabalho. E eu queria saber, assim, se tem algum projeto, tanto na parte de assistência social em relação aos professores, o que fazer para... Como procurar, né, esses profissionais, tanto da psicologia quanto da assistência social, para levar esse direcionamento que teve aqui na igreja para as escolas, porque hoje eu tenho visto muitos professores, tanto de colégios públicos quanto dos colégios privados, que têm passado por essas situações difíceis. E, assim, meus amigos de trabalho, só para ter uma média assim, uma saiu de um horário, a outra saiu da escola, outra pediu licença. Então, isso tudo só nesse ano. Então, e isso que eu trabalho numa escola privada. E imagino como seria a situação do colégio público também. Eu queria saber se tem algum projeto, se tem... Existe já a lei, né, que agora foi sancionada, da obrigatoriedade dos psicólogos nas escolas, mas, infelizmente, não é essa a realidade. Não está implantado ainda como todo. Sim, todas as áreas agora tem que ter o psicólogo. Seria de extrema importância, até mesmo do posicionamento dos funcionários, tá? Chegando realmente junto a essa instituição para que possa
ter, realmente, porque é muito importante para haver esse trabalho em conjunto, porque é muito difícil as pessoas quererem buscar, né? Porque ainda tem esse estereótipo de que eu não preciso, eu não sou doente. Então, seria muito importante ter. Mas existe, sim, alguns projetos, aí depende do social de cada um. Nós, inclusive, eu e Johnny, a gente participa numa escola, Mesquita ali? Éden. Em Éden, igual a gente já tem feito alguns trabalhos lá, que a gente tem desenvolvido justamente para estar ajudando esses profissionais, né? E aí depende de cada um querer fazer desse trabalho em conjunto com a escola. O trabalho começou por iniciativa da OP da escola. Ela solicitou porque assim, ela viu a necessidade tanto para os alunos quanto aos professores dessa informação, levar informação, fazer um trabalho, um acompanhamento com palestras, com informações acerca do suicídio, depressão. Então, assim, vai muito do individualismo. Existe a Lei 12.735 e 12.737, que é voltada aos alunos, informação acerca de bullying, cyberbullying, sexting, cyberstalking e os possíveis transtornos que isso pode causar. Isso é uma lei que foi revigorada agora, que está sendo implantada e cobrada pelas prefeituras. E para os professores começou agora, devido a esse caso que ocorreu agora, a morte do professor, abre debate sobre saúde mental nas escolas. É uma matéria de uma vida e ação. E devido a esse fator, desencadeou aí essa preocupação na área escolar. Mas está partindo primeiramente da direção da escola, de convocar alguém para dar uma palestra, para dar uma instrução. Ainda não há essa normatização, essa obrigatoriedade de fazer esse trabalho para as escolas, para os professores em si. Gostaria de agradecer a presença dos doutores aqui nessa noite, que ajudaram a gente. Palmas para eles, por gentileza, para eles voltarem. Bom, como eu gosto de fazer dinâmica. Isso, a doutora Vincenza vai fazer uma dinâmica com a gente. Como é um culto reflexo, e vocês ficaram numa condição passiva, a maioria, ficaram inibidos com fazer perguntas, aí eu pedi, a pastora escolheu 5 pessoas aí, para escolher aí um papelzinho. Quem pode ler daí mesmo? Se quiser vir aqui ler, mas leia alto. O maior dos crimes é o suicídio, porque é o único que não admite o arrependimento. Arrependimento. A gente falou sobre isso aqui. Qual é o outro? A vida não vale que as pessoas se dê o trabalho de a deixar. Olha, quanto a vida vale? O que é a vida? O que é a morte? A vida é o maior presente de Deus. A saúde é o maior patrimônio do homem. Salvar a vida até onde é possível, mesmo à custa da morte, é o ato do suicida. Salvar a vida. Salvar a vida. O suicídio não é querer morrer, é querer desaparecer. Desaparecer, né? Fala de novo. O suicídio não é querer morrer, é querer desaparecer. Ei, existe um pó de pirlim-pim-pim? As perguntas que vocês fizeram têm muito mais respostas. Não adianta a gente ter essa concepção finalista. É necessário que vocês tenham muitas respostas. Mas o mais importante é você filtrar aquela que você conseguiu ser saciado, ser satisfeito, se dar como respondido. E às vezes não pode ser especialista, pode ser qualquer outro que. Por isso que o estado de desespero requer contemplação. No silêncio há respostas. Sejamos incontroláveis então, e que a gente não desista porque ninguém acredita. Ei, não desista. Não desista dos seus sonhos.
Ontem eu estava falando isso aqui com o grupo. Quando a gente olha para dentro, a gente se desperta. Quando olha para fora, a gente sonha. Todo mundo tem um projeto de vida, todo mundo tem um sonho, mas requer coragem, entusiasmo, motivação. Precisamos estar motivados para buscar as respostas, para realizar o seu projeto, seja pequeno, seja o tamanho que for. É bom que estejamos motivados. Bom, e eu agradeço aqui esse reflexo. É uma mudança de paradigma, é uma igreja ativa. E isso é lindo, Fala nisso, gente. deixa eu caguetar. Vicença faz um trabalho aqui com as mulheres às sextas-feiras, às vezes é o sábado, né? Então, às sextas-feiras, e tem sido maravilhoso. Mulheres têm sido tratadas, têm recebido ajuda e têm aprendido a se autoconhecer e conhecer o outro. E é preciso querer. O livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. É preciso querer. Esse é o começo de tudo, tá? Muito obrigada, senhora, doutora Vincenza, por ter abençoado a vida da gente. Obrigada, doutora Elaine. Obrigada, doutor e as considerações finais. Eu quero agradecer ao pastor Jorge Ricardo, ao Estael, e deixar para a igreja meditar. Procure um profissional. Eu tenho muito medo desse negócio de Setembro Amarelo, porque muito se fala, mas pouco se explica. A gente tem que saber com quem a gente vai falar, como a gente vai falar, porque alguém que vai validar o seu sofrimento. Então procure um profissional, alguém que vai te ajudar. Se estiver sofrendo, passando por alguma situação, procure alguém que vai realmente validar e te orientar. Psicólogo não é coisa de maluco, gente. É alguém que vai te ajudar, que vai fazer uma escuta, que vai te ouvir, vai validar teu sofrimento. Então, atente para tudo que foi falado hoje aqui, coloque isso em prática e vamos valorizar a nossa vida, essa vida maravilhosa que Deus nos deu. Amém? Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, palmas aos nossos doutores que vieram aqui nos abençoar nessa noite. Amém. Vamos ficar de pé? A gente aprendeu que, obviamente, nem toda depressão. Sabe o que eu aprendi mais aqui? Depressão é causada por qualquer perda. Pode ser perdas externas. Perder um namorado, uma namorada, pode entrar num estado depressivo. Perder um parente, perder o emprego. Hoje mesmo quase que ainda bem que eu vim pra cá. A minha escrivaninha, gente. Quem me conhece aqui sabe do que eu vou falar. Minha escrivaninha, eu abri porque ela tem um armáriozinho acoplado. Eu abri o armário, chavezinha, abri. Meus livros ali, montão, nas 3 prateleiras. Eu abri cheio de cupim, gente, comendo meus livros. Me deu uma inveja dos cupins, porque eles comem muito rápido. Joguei uma porção de livros fora. Tinha livros que eu estava guardando, ainda estava no plástico, que eu falei, esse é o próximo. Foi tudo embora. Isso causa uma tristeza, sabe? Não é ainda depressão, não é? Mas a gente pode entrar num estado depressivo quando a gente perde as coisas. A vida vai dizer muito não para nós. Vicência, nos ajuda aqui a orar, fica aqui com a gente, não abandona a gente não. Então, eu digo o seguinte: os relacionamentos nos ajudam muito. O acolhimento das pessoas, a proximidade das pessoas. Eu tenho uma coisa que eu faço aqui na minha igreja, eu acho que muitos fazem nas suas igrejas, que eu não sei estar na igreja sem abraçar os meus irmãos, sem abraçar as minhas irmãs. E você sabe que já existiu pessoas que eu não abracei e alguém falou assim: o pastor está com raiva de mim hoje. Por quê? Porque ele não me deu um abraço. Abrace mais. Em casa, se relacione mais. Tá lá no teu quarto, não manda um zap pro filho não, vai lá e chama: filho, eu quero falar com você. É isso, é interação, é se envolver com pessoas. Os relacionamentos curam.
Fizeram teste com crianças, gente, crianças de colo, saudáveis ou não. Quando os pais se afastam dela, de alguma forma abandona, deixa de brincar, nenenzinho bonito, coisinha, essas crianças morrem. A falta de relacionamento faz uma criança morrer. Os relacionamentos são tudo, são chave para nós. O nosso mundo está doido. O nosso mundo está nos afastando cada vez mais. Nosso mundo está nos fazendo a gente viver de aparência, de Facebook. Tudo lá é praia, tudo lá é passeio, é lazer. Isso tem adoecido a gente não precisa de relações virtuais, isso não supre a nossa necessidade, nós precisamos de relações aqui, a cara, o calor humano, compreensão. Tem pais que não tem nem mais tempo de brigar com os filhos, quanto mais amar, acariciar, afagar. E eu quero chamar aqui na frente, ninguém é obrigado, mas todos aqueles que de alguma forma você percebeu que você precisa de uma oração específica para isso. Eu creio num Deus que, como disse um certo livro que eu tenho, nem sei se os cupins comeram, que diz que Jesus é o psicólogo dos psicólogos, é o doutor dos doutores. Para ele não existe a depressão, não é estado de... A depressão ainda não acharam a cura, tem o controle, conforme eles dizem, o equilíbrio. Mas eu acredito que Deus cura. Quem precisa de uma oração específica, vem aqui na frente. Você que sente teu coração apertado, você que sente solidão, você que sente tristeza constante, você que sabe que precisa de Deus, uma oração. O mundo te entristece. Pastor Johnny diz que a desesperança tem levado muita gente a isso aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia nos diz que ainda, a gente fala assim, pode uma mãe abandonar o seu neném de colo? E a Bíblia dá uma resposta meio assim, pode sim. Alguém diria não, mas hoje o que a gente vê é lata de lixo, é no rio. Mas está perguntando uma mãe, pode uma mãe abandonar o seu filho a quem amamenta, seu filho de colo? Todavia, ainda que uma mãe faça isso com seu filho, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Os homens podem ser cruéis conosco, a gente pode se sentir solitário, mas Deus tem uma promessa para nós: jamais te abandonarei, eu não te deixo de jeito nenhum. O amor de Deus, o amor de Deus é que nos sara, que nos cura, que nos transforma. Eu vou pedir oração em posição de mão. Tem duas mulheres de Deus, um homem de Deus aqui. Enquanto eu oro aqui, eles vão orar especificamente por vocês. Eu estou extremamente emocionado. Não é porque é coisa nova, não. Porque a gente tem conhecido pessoas que tinham tudo, gente, para deslanchar, para seguir em frente, para ser feliz. E essas pessoas resolveram tirar suas vidas. Deus não quer isso para nenhuma de vocês. Se apeguem a Deus, tenha Ele como o seu refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas horas de angústias. Se apegue a Deus. Pode procurar um profissional, sim, se tiver dependendo, mas se apegue a Deus, porque Deus vai te fazer vencer.
Deus vai te fazer vencer. Amados, desça por favor, Vicença, Pastor Johnny, Pastor Elane, e ore, transmita a vida. Transmita a vida. Vocês que não precisam, levantem as mãos para cá. Se você que está aí no banco sentir de vir aqui fazer uma oração também por qualquer um deles, pode vir. Descansar. Se você está sentindo empatia e quer orar por um deles ou mais, pode vir orar também. Se vocês estão sentindo de dar um abraço em cada pessoa que está aqui na frente, venha abraçar, isso é importante. Oh Deus, Pai, Deus bendito e santo, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua ação curativa, curadora, Senhor, transformadora, meu Deus. Senhor, o mundo é mau, o Senhor nos disse, Senhor, que no mundo teríamos aflições, mas a tua palavra para nós, Senhor, é que o Senhor estaria conosco. O Senhor nos daria vitória, Pai. E aqui estão teus filhos, tuas filhas, que sentem tristeza, que se sentem abandonadas muitas vezes, que se sentem impotentes, olhar em teus olhos, que se sentem desesperançadas. Deus, eu te peço sobrenatural nesta hora. Senhor, os teus filhos trabalham, Senhor, com uma ciência, mas eles também trabalham cheios do teu Espírito Santo e acreditam na cura. Então nessa hora, Senhor, usa os teus filhos através da imposição de mão, da oração. A tua palavra nos diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos, que a oração dos santos tem muito em seus efeitos. Deus, Deus, a hora de te encontrar, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Derrama uma unção de alegria sobre os teus filhos e filhas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Dai o renovo, Senhor. Dá sentido de vida, Pai. Dá sentido, Senhor. Tira a sensação de impotência ou desespero, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos o teu socorro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Para as coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Santo é o teu nome, Senhor. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura. Vem, Espírito Santo. Restaura a alegria. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Teu perdão é tudo que vem, eu Espírito preciso. Divino. Enche esse lugar, Senhor. Cura minha alma. Entra, Senhor, profundamente na vida dos teus servos e servas. Vem, Espírito Santo. E quando tu ministra em cada coração. Fica tudo Espírito colorido. Santo, quebra as estruturas, Senhor. Colorido. Quebra as estruturas, Senhor. Faz outra vez. Molda conforme a tua vontade. Faz outra vez. Em nome de Jesus, Pai. Faz outra vez.
como na primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Glória. Deus é maravilhoso. Receba cura, receba calmaria no teu coração. Santo, santo. Receba a ação e a visitação de Deus na sua vida. Creia que Deus te visitou nesta noite. Creia que Deus agiu na sua vida nesta noite. Creia que Deus está mudando situações. Creia.